Logo que saiu esse documento, eu fui um dos primeiros a anunciar a alegria de que em breve nós poderíamos já estar retomando a celebração e deixei contagiado por essa alegria. Imaginava que seria simples o nosso retorno às celebrações. Acontece que novas situações surgiram. Então é isso que eu quero que chegue aí, fique bem claro, entendam bem o que nós vamos falar aqui, nos ajuda a divulgar para que as notícias não cheguem distorcidas. Este documento, algumas pessoas disseram, mas a Arquidiocese mandou abrir a igreja. Não foi uma determinação da Diocese que se abra a igreja novamente. Este documento, na verdade, é uma orientação. De tal maneira que, se você já teve acesso a este documento, leia depois o parágrafo 7. Ali é dito assim: cabe ao pároco, junto com os conselhos pastoral e administrativo, em diálogo com o Comitê Técnico Logístico Sanitário. O que é esse comitê? É o comitê que a Arquidiocese montou para auxiliar-nos neste processo, né? Então cabe a estes avaliar a real situação da paróquia, bem como sua capacidade de implementar integralmente as orientações pastorais e sanitárias, aqui vem, com as devidas responsabilidades e segurança. Caso não tenha condição de fazê-lo, tal processo deve ser adiado até que a paróquia possa retornar com segurança suas atividades litúrgicas e pastorais. Então foi pautado por este parágrafo e por outras situações que a reunião dos padres que aconteceram 2 reuniões dos padres da nossa forania. E ali, depois dessa reunião dos padres, nós também tivemos a reunião com o conselho pastoral aqui da paróquia, foi quinta-feira última passada. E nós estivemos avaliando uma série de situações. Primeiro, você com certeza está acompanhando as notícias. Nós estamos vendo que nós estamos vivendo talvez o pico da nossa pandemia, da nossa região. É previsto que dia 15, é verdade que é sempre um dia. Na nossa paróquia já temos casos de pessoas que foram contaminadas. Pessoas que com certeza nós não conhecíamos, só ouvíamos dizer, nós estamos tendo casos bem próximos de nós. Então nós estamos vivendo um momento delicado dessa pandemia. Então o primeiro ponto que nós resolvemos adiar o retorno às celebrações presenciais. Primeiro, por uma questão de saúde. Nós estamos lidando com vidas, e veja que aqui diz questão de responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade neste momento. Vocês ouviram aí o prefeito municipal dando sexta-feira última passada o aviso, o comunicado, evite a aglomeração. O município está vivendo um momento delicado. A grande Belo Horizonte, a região, está vivendo o pico dessa pandemia. Então, o primeiro ponto que nos levou a adiar esse retorno às celebrações presenciais é esta delicada situação que nós estamos vivendo na questão de saúde, né? Segundo, nos são pedidas por parte desse comitê sanitário da Diocese, são exigidos de nós algumas medidas e nós precisamos de tempo para implementar isso. Aliás, a lei exige uma série de coisas, nós temos que adquirir equipamentos, nós somos obrigados, por essa determinação sanitária, a cumprir essas exigências. Nós temos que adquirir uma série de equipamentos. Aliás, eu queria falar, se você puder nos ajudar, nós estamos tendo momentos difíceis financeiro, né? Nós vamos ter que adquirir, desde termômetros, materiais de preparo, uma série de atividades de materiais. Isso tudo demanda tempo para adquirir, demanda tempo para treinar pessoas para que possam usar. Nós temos que montar equipes, porque antes, durante e depois de cada celebração tem uma série de processos que tem que cumprir, processo de higienização, processo de adaptação, uma série de coisas. Nós temos que treinar. A palavra certa é: nós temos que nos treinar e treinar equipes para que saibamos como comportar diante dessa exigência. Isso não acontece da noite para o dia. Nós temos que reorganizar o nosso espaço físico, porque para que nós possamos ser adorados tem que ter um distanciamento de cada um. Enfim, é uma série de medidas que nós temos que tomar.
abençoado e que demanda tempo. Nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Só essa semana foram 3 reuniões. Semana que vem já tem pelo menos 2 já marcadas, quarta, terça e quarta-feira, pelo menos. E aí nós vamos ter que correr atrás desses materiais, treinar. É uma situação delicada. Então entenda no coração. Nós não estamos. Confesso a vocês, não pensem que para vocês está sendo difícil falar isso nessa celebração, ficar sem a Eucaristia, essa celebração. Para nós, Padre, também não é nada agradável. Né? Eu vejo a igreja vazia, lembro de cada um que tem o costume de ficar em determinado lugar, a gente recorda de cada um. Não é de tudo agradável para nós também, pelo contrário. É difícil, são momentos difíceis. Esse documento usa uma expressão aqui que diz: nós todos somos aprendizes, nós estamos aprendendo e sendo desafiados. Então, coloque aí no seu coração, esta é a motivação pela qual os padres da Bonania decidiram isso, toda a nossa Bonania, ou quase toda ela. Depois, o próprio Conselho Pastoral Mundial da nossa comunidade compreendeu, nós refletimos isso semana última passada. Então, nós temos que adquirir equipamentos, nos preparar, nos treinar, nos adaptar, para que depois, Deus abençoando, que este pico passe, que as situações de cidade melhorem, e em breve nós poderemos retornar às celebrações presenciais. Mas por enquanto, ainda nós não podemos fazê-lo. Então espero que você compreenda, espero que você nos ajude a divulgar o porquê nós não estamos retornando presencialmente às celebrações ainda. É questão de saúde, é questão de amor, é questão de responsabilidade, é questão de cuidado. Cuidado de você, cuidado de cada um. Por isso. Mas aos domingos, sempre, se Deus quiser, nós estaremos fazendo essa transmissão sempre às 8 horas, com a graça de Deus. Por isso eu te convido, a cada um de nós, vamos rezar.